Porque o apóstolo Paulo faz uma descrição dos líderes que deveriam ser instituídos nas comunidades cristãs, apresentando 5 características negativas e 6 positivas, que estão diretamente ligadas ao ser do indivíduo, ao caráter do indivíduo. Muitas pessoas tentam fazer uma definição de caráter, existem inúmeros livros que tratam acerca de caráter. Um dos livros que eu lia recentemente é um livro de Andy Stanley, um pastor em Atlanta. Esse livro se chama Next Generation Leader. Ele define caráter da seguinte maneira: caráter é o desejo de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Porque se a gente faz o que é certo, quando é fácil, isso necessariamente não demonstra que a gente tem caráter. O caráter aflora quando a gente faz o que é certo diante de adversidades. Quando a gente faz o que é certo, ponderando os prejuízos. Mas por que fazer o que é certo? Porque é certo. Nesse mesmo livro, um pouquinho depois, Andy Stanley diz assim: caráter envolve fazer o que é certo, porque é a coisa certa a ser feita, apesar do custo. Apesar do custo. Apesar do custo. Um outro pastor norte-americano chamado Craig Groeschel, ele fala o seguinte: o que orienta a decisão de grandes líderes, não são as implicações das decisões, mas a razão para a decisão. E qual é a razão para a decisão? É a coisa certa a ser feita naquele momento. Por exemplo, existem muitos pais que acabam sendo mal sucedidos na educação dos seus filhos. Quando criança, quando adolescentes. Por quê? Porque eles se deparam com situações nas quais eles vão ter que dizer para o filho que o filho não quer ouvir. Eles vão ter que tomar a decisão que o filho não quer que ele tome. Mas daí, a pressa desse pai em ser amado, a pressa desse pai em ser querido, faz com que ele tome a decisão errada para agradar o filho. Ao invés dele tomar a decisão certa, porque é o certo. Porque é o que deve ser dito e o que deve ser feito. Pastores, como qualquer ser humano da face da terra, têm necessidades, e uma das necessidades primárias do ser humano é a necessidade de ser amado. E muitas vezes pastores sabotam a sua própria liderança, porque o desejo de ser amado faz com que eles deixem de dizer para as pessoas o que é certo dizer. Deixem de tomar decisões que é certa tomar. Deixe de orientar a comunidade na direção do que é certo e passam a orientar a comunidade na direção do que a comunidade deseja. Passa a pregar acerca do que a comunidade quer ouvir. Passa a falar de coisas que as pessoas gostam e se agradam. Por quê? Porque o anseio em ser amado sabota, muitas vezes, quem está na posição de liderança. Mas grandes líderes, o que orienta a decisão desses grandes líderes não são as implicações das decisões, mas a razão para a decisão. E qual é a razão? É a coisa certa a ser feita naquele momento.